Olha só, gente, o envelhecimento da população é um fenômeno que acontece no mundo todo. Tecnologia, pesquisas em saúde, muitos são os fatores que contribuem para isso. É isso mesmo, e dados do IBGE apontam que no ano de 2050, logo ali, a população de idosos será 2 vezes maior do que a crianças de até 5 anos de idade. Pois é, por isso mesmo, cada vez mais é preciso observar o que pode ser feito para preservar a integridade física da pessoa idosa. Ontem foi o Dia Mundial de Prevenção de Quedas em Pessoas Idosas e, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a frequência das quedas em pessoas com mais de 70 anos é bem alta. Veja só na reportagem. A dona Ema tem 90 anos. Ela se mantém ativa na medida do possível, mas com a idade alguns problemas já vêm aparecendo. Para se locomover pela casa, por exemplo, ela tem um pouco de dificuldade e tem alguns fatores que precisam ser observados para evitar que acidentes aconteçam. Aqui na cozinha é um local de muito risco, né? E a gente tem que tomar algumas cautelas, né? Por exemplo, os objetos que são mais usados no dia a dia, na preparação do almoço, da janta, do café da manhã, que eles estejam sempre ao alcance da mão, evitando que o idoso precise fazer uso de uma cadeira ou de uma banqueta para pegar os objetos que estão no alto. E também o cuidado com os tapetes, né? É muito comum idosos, né, gostarem de tapetes, que esses tapetes eles sejam antiderrapantes e fixos ao chão e evitando inclusive o risco de levantar. Essa luz amarela ela pode confundir um pouquinho, né, na visualização dos objetos. E além disso, uma outra dica que eu dou muito importante é que as paredes sejam de cores diferentes, né? Por exemplo, no banheiro é muito comum o banheiro ser branco, o vaso sanitário branco, a pia branca. Então, sempre que tu conseguir alterar as cores, facilita bastante para evitar quedas e acidentes domésticos. O Rafael também faz uma observação sobre o calçado. O ideal é que seja antiderrapante. Aqui na casa da dona Ema, muitos dos móveis ela recebeu como doação. É claro que o contexto socioeconômico em que a pessoa idosa está inserida também faz toda a diferença nas adaptações que podem ser feitas para prevenir acidentes. Aqui fica difícil para a dona Ema investir em mudanças. Ela mora de aluguel e a aposentadoria mal cobre os custos com saúde e moradia. Mas ela sabe que é importante ter cuidado. 2 minhas irmãs caíram e quebraram. Uma quebrou a bacia, a outra quebrou o fêmur. Aqui do ladinho já tem o banheiro que a dona Ema faz uso e também tem algumas situações que ela poderia melhorar para evitar que acontecessem acidentes, né, professor? Isso, barras, né, sendo utilizadas tanto próximo ao vaso sanitário quanto no box do banheiro, né? Evitar tapetes, né? E no caso aqui da dona Ema, a gente tem uma situação que preocupa um pouquinho, né? Temos um degrau. E esse degrau, ele pode ser extremamente de risco em virtude, né? Tanto na noite, ao longo da madrugada, quando levanta para fazer algumas necessidades, né? Tropeçar ao ir ao banheiro ou ao retornar para o quarto, né? Passando do banheiro para o quarto, poucas, mas importantes observações que todo idoso pode levar em conta para ter segurança dentro de casa. Eu gostei muito que eu encontrei uma lanterna aqui, né? Então, assim, à noite, quando esse idoso acorda, né? Às vezes em busca de uma água, até o banheiro, né? E ele não quer, né, acender a luz, ou ele não consegue chegar até o disjuntor para acender a luz, ele pode ter o uso, né, de uma lanterna. Agora, a cama, o ideal, né, se a gente fosse buscar uma solução, é que ela fosse um pouco mais baixa, né? Então ela está muito alta e isso faz com que o risco de queda e causando lesões aumente. O que facilita aqui e precisa ser enaltecido é que do outro lado tem uma parede, então não tem o risco de queda para o outro lado. E aqui, né, a gente tem um acompanhante que fica com ela. Então, se caso ela precisar de alguma ajuda, também tem um familiar que dorme no mesmo quarto e facilita o cuidado. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aponta que os fatores ambientais estão entre as principais causas das quedas. Piso escorregadio, sapatos inadequados, tapetes, calçadas sem manutenção são algumas das situações mais comuns. Além disso, cerca de 60% das quedas são mais frequentes em mulheres idosas. Em primeiro lugar, porque o sexo feminino predomina na população desta idade. E também pela maior incidência de osteoporose entre elas. Dá para tirar os tapetes, né? Não faz só muita falta. E aí, pelo menos, não tem risco de tropeçar. Isso, é.